Olá, pessoal. Namastê. Bom, o nosso diálogo hoje aqui é para falar um pouquinho de como a gente pode aprimorar o nosso autoconhecimento, né? Em meio a uma crise de saúde, em meio à pandemia, né, do Covid-19, e ao mesmo tempo, nosso país, o Brasil, vive uma crise política também, uma crise econômica, né? Pelo menos é o que dizem por aí, se é que você concorda comigo. Então, como que a gente pode se aprofundar então na busca do autoconhecimento e por que isso é importante, né? Então, o principal aspecto da questão do autoconhecimento é você primeiro entender quais são os seus pontos fortes, né, e quais são os seus pontos fracos. Na verdade, quando eu falo ponto fraco, não é no sentido pejorativo da palavra, né, no sentido de inadequação, porque uma vez que eu me sinto inadequado, eu já comecei errado, né, mas é no sentido de como eu posso evoluir como pessoa, né, frente a tantas adversidades que a gente tem aí na sociedade, né. Com autoconhecimento, eu vou buscar entender as minhas emoções, né, os meus pensamentos, a origem desses pensamentos e por que eles acabam se desdobrando em certas emoções, né? E tudo isso é benéfico no sentido da gente se tornar donos, né? De nós mesmos, né? Então a gente vai falar assim, bom, sou eu que mando aqui, né? Eu vou tomar as rédeas das minhas emoções, das minhas decisões, e eu vou fazer isso com muita propriedade, porque eu busco esse autoconhecimento, né? Então, assim, só contextualizando por que eu cheguei nesse tema, né? Outro dia eu tive uma troca de mensagens, né? Uma conversa com um amigo meu, um amigo que é médico, né? E está na linha de frente do combate ao Covid-19, e ele se mostrou bastante assim preocupado com toda a situação e também começou a colocar o seu posicionamento, né, pessoal, digamos assim, o que ele concordava, o que ele não concordava em relação às ações de prevenção do Covid. E em dado momento ele me disse mais ou menos a seguinte frase, né? Ele falou assim: Rita, eu só tô falando disso com você porque eu sei que mesmo que você não concorde, né, com a minha opinião, com o meu posicionamento, você é uma pessoa que não vai me julgar, né? E se eu falasse disso com qualquer outra pessoa, eu poderia ser taxado como uma pessoa que é desumana, né? E num primeiro momento, quando ele falou isso, meu ego assim quase que explodiu, né? Falei, uau, né? Ele conseguiu perceber que eu já passei dessa fase de julgamentos, né? Aquele ego ficou lá todo inflado, né? E depois que a gente terminou essa conversa, que teve vários desdobramentos interessantes, que poderia se desdobrar inclusive em outros bate-papos, depois da que a gente encerrou aquela conversa, eu fiquei o dia todo com a minha mente sendo bombardeada de pensamentos, digamos assim, né? Esses pensamentos acabam se transformando em emoções, então eu percebi, eu falei, nossa, por que, Rita, você ficou com aquele ego inflado, né? Se a questão de ter um diálogo, mesmo com posicionamentos diferentes, opiniões diferentes, isso deveria ser normal, né? Todos nós, inclusive eu, sempre deveria ter essa capacidade, digamos assim. Então, nesse momento onde estava tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui dentro da minha cabeça, né? Eu me lembrei da minha professora de yoga, a iluminada aí Larissa Geiger, né? Que sempre dizia que eu vivo com o tal do chicotinho na mão, um chicote na mão, me autoflagelando, digamos assim, né? Com uma cobrança excessiva e com aquela coisa de eu não deveria ter esse pensamento, essa emoção. Então, assim, às vezes esse chicotinho volta, né? Embora eu tenha tentado jogar ele fora, mas às vezes ele volta com muita força, né? E aí, aquela confusão dentro da minha cabeça, eu pensei, bom, agora acho que eu preciso silenciar, né? Eu preciso me esvaziar.
E aí é que entra a meditação, né? Então, toda vez que a gente está nesse turbilhão, né, a gente precisa voltar para dentro de nós, a gente precisa silenciar e aprender, tirar as lições disso tudo, né? E foi o que eu fiz e me trouxe muita luz, digamos assim, muito esclarecimento, né? Então, a primeira coisa que eu pensei, né, foi assim, bom, primeiro, quem disse, né, que o ego é algo ruim, né? Então, eu não sou psicóloga, digamos assim, eu nem tenho competência para me aprofundar nesse tema, mas o pouquinho que eu sei de ego do ponto de vista de psicanálise, digamos assim, ele é algo intrínseco ao ser humano, né? Então, por que eu fiquei me autoflagelando por ter sentido aquela coisa, talvez até ligada a um pouco de vaidade, não sei bem ao certo, então eu falei, Rita, para com isso, né? Então, assim, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Talvez você encontrou um ponto de desequilíbrio ali que você precisa trabalhar, mas o ego, ele é popularmente, né, é, usado como uma palavra pejorativa, né? Você é uma pessoa egóica, ai, olha quanto ego, né? Então eu percebi que falou, não, a psicanálise explica isso, não dê tanta importância a isso, tá tudo bem. Se você encontrou um ponto de desequilíbrio, né? Senta a bunda lá e medita para você poder entender todo esse fluxo dentro de você. E aí, durante toda essa reflexão, né, eu comecei a voltar para a questão central da minha conversa com meu amigo, da questão da crise de saúde, né, que a gente tá vivendo. E aí eu também percebi, né, que muitas coisas que sempre aconteceram, digamos assim, estão mais explícitas, né, após essa pandemia, né? Então, a questão da fome, né, das desigualdades sociais, né? Então, eu comecei a perceber que eu sempre soube, né, que isso existia, mas ao mesmo tempo também eu percebi que tinha um véu, né, um véu de uma complacência me envolvendo ali dentro de uma bolha, de maneira que isso virou paisagem, né? E aí, mais uma vez, o chicotinho veio aqui com força, né? Me sentindo uma pessoa horrível por conta disso, né? Então, as desigualdades sociais sempre existiram, a fome, a miséria, várias formas de violência. E aí precisou vir uma pandemia, né, para tirar esse véu da complacência e me sacudir, né? Me sacudir de certa forma. Então eu falei, bom, tá, e agora, né? O que eu, dentro de todos os meus privilégios que eu tenho, né? Então eu sou uma pessoa que eu tenho trabalho, eu tenho comida na mesa, eu tenho uma casa confortável, eu tenho internet, eu tenho TV a cabo. Então, assim, perto de tudo que está acontecendo lá fora e eu, né, dentro dessa minha bolha de privilégios, o que eu posso fazer para contribuir com toda essa situação, né? E aí, mais uma vez, eu tentei me esvaziar, me silenciar para me acalmar, né? E dizer para mim mesma que tá tudo bem. Então, me veio vários insights, eu não quero prolongar muito esse bate-papo, mas um deles é que a única coisa que eu posso fazer nesse momento é continuar me colocando a serviço do outro, né? Então, usar os meus talentos e as minhas habilidades em prol do bem-estar do outro. Isso eu posso fazer, né? E segundo, eu tenho que fazer isso independente do posicionamento, da opinião, da visão política desse outro, né? Então, as pessoas vão pensar diferente de mim, né? E isso não tem a ver com o que eu posso contribuir em termos de bem-estar
social, né? Então eu posso servir o outro, né, de forma pacífica, de forma bondosa, né, cultuando aí, valorizando, né, a cultura de paz, e isso não tem nada a ver, a fala pacificadora não tem nada a ver com ser uma pessoa passiva, né? Então eu posso provocar uma revolução, né, mesmo valorizando a cultura de paz, digamos assim, né? E quando eu falo de revolução, é começar do que está perto para o que está distante, né? Então, o que está perto de mim? Revolucionar os meus relacionamentos, né? O relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, revolucionar o seu relacionamento com os seus filhos, né? Com seus amigos, na sua empresa, né? Então, você atuando nesse modelo de paz, nesse modelo de bondade, nesse modelo mais altruísta, você vai provocar uma grande revolução, né? E infelizmente é engraçado, mas infelizmente as pessoas às vezes enxergam o modo bondade como uma fraqueza, e na verdade não é, né? Isso eu falo com muita propriedade. A bondade é uma fortaleza que provoca revolução, tá? Então, aonde essas ações vão dar, eu não faço a menor ideia, né? Eu não sei quais serão os resultados das minhas ações e eu não estou preocupada com isso, né? O fato é que se eu não agir, né, conforme a minha essência e a minha natureza, eu não terei resultado nenhum. Então, assim, o ideal é que, independente dos resultados que eu vou obter, eu tenho que simplesmente agir de alguma forma, né, sem ferir a minha natureza e a minha essência, tá bom? E aí, só pra gente finalizar esse bate-papo, eu vou colocar uma musiquinha pra gente escutar, fazer algumas respirações conscientes, tá bom? E a gente finaliza esse bate-papo. E eu dedico essa música a todos os meus amigos que estão preocupados, ansiosos com toda essa situação. Isso vai passar, é transitório, tá bom? Vamos lá? Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho. Respirar pelo nariz e soltar o ar também pelo nariz, tá bom? Vamos lá? Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Pessoal, é isso. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.